esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos 50 dias desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo de todos os dias posteriores à ressurreição, nosso Senhor preparou então os seus discípulos para uma hora extraordinária, que é aquela que hoje estamos celebrando, o derramamento do Espírito Santo. Jesus Cristo nos preparou, mostrando que era conveniente aos discípulos todos que ele voltasse para o céu, para o Pai, de onde um dia saiu, também por obra do Espírito Santo. Porque a primeira grande obra de salvação que o Espírito Santo realiza é a encarnação de Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora. É por obra do Espírito Santo que Jesus Cristo é gerado em Maria. Quando Maria pergunta ao anjo Gabriel: como se dará isso se não conheço homem algum? O anjo lhe diz: a sombra do Espírito a cobrirá. É a sombra do Espírito. A sombra é um dos sinais do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que gerou Jesus em Maria irá também agora gerar Jesus nos cristãos. De modo que Jesus Cristo já não será mais alguém fora de nós, mas estará dentro de nós como na Virgem Maria. E isso só é possível a partir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa divina que habita em nossa alma. Jesus não poderia viver dentro de nós senão pelo Espírito Santo. Porque fisicamente Jesus Cristo também é homem. Jesus Cristo também é humano. Sendo divino, também é humano. E por ser humano, possui um corpo. Bem, agora é uma lei da física, não é? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, Jesus Cristo, humanamente, não pode habitar em nós. Porque não há como haver uma fusão de dois corpos humanos. Então, é pela obra do Espírito Santo que Jesus Cristo pode estar em nós. Primeiro, espiritualmente, é claro, o Espírito Santo habita em nós, antes de tudo, espiritualmente. Uma constância da pessoa do Espírito Santo em nossa alma, que não nos abandona jamais. Mas é graças também à ação do Espírito Santo no sacramento da Eucaristia que então Jesus, pelas espécies do pão e do vinho, pode então entrar em nós. De outro modo não seria possível. E que mistério acontece neste altar?
Quando nós iniciamos a liturgia eucarística, é a segunda parte da Santa Missa, quando toda a missa é voltada então para este altar, um grande mistério. Naquela hora, ao iniciar a oração eucarística, quando o sacerdote estende as mãos sobre as ofertas e pede o derramamento do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, naquela hora o Espírito Santo cobre as ofertas para transformá-las no corpo e sangue de Cristo. Como? Com o mesmo sinal que se realizou em Maria, pela sombra. Assim, as mãos do sacerdote foram ungidas com o Santo Crisma no dia da ordenação pelo bispo, que consagrou então as mãos sacerdotais pelo grande dom do Espírito, que é o Santo Crisma. As mãos ungidas, quando são impostas sobre as ofertas, fazem sobre as ofertas sombra. Por isso é preciso que haja sempre luz sobre o altar, para que seja possível fazer sombra com as mãos ungidas sobre as ofertas. Por isso, do mesmo modo como a sombra cobriu Maria e gerou o corpo de Cristo nela, também as ofertas cobertas pela sombra das mãos ungidas pelo Cristo simbolizam o derramamento do Espírito Santo sobre os dons que nós apresentamos, e então o Espírito Santo gera neste altar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, alma e divindade do Filho de Deus. Por isso, cada Santa Missa é uma efusão do Espírito Santo. Cada Santa Missa é um Pentecostes sobre este altar, como aquele Pentecostes particular de Maria, o Pentecostes agora aqui neste altar, gerando para nós a Eucaristia. E deste modo, além do Espírito Santo poder habitar constantemente a nossa alma, porque nunca nos abandona, o Espírito Santo é uma presença divina constante na nossa alma. A Eucaristia também vem então a nós, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porém, não é constante esta presença eucarística de Jesus em nossa alma. Enquanto nós comungamos, Jesus realmente está em nós. Mas, passado um momento, depois que o corpo de Cristo se perde no nosso corpo, e o sangue de Cristo se perde no nosso sangue, também deixa a presença de Cristo eucarístico de estar em nós. A partir do momento que o pão se dissolve e o vinho, pelo processo natural de digestão, também a presença eucarística, a presença real de Cristo, deixa de estar em nós. No entanto, a presença do Espírito Santo, ela é sempre constante na nossa vida. E Jesus está dentro de nós nesse momento próprio da Eucaristia. Por isso, logo que comungamos, é um momento tão sagrado, tão curto, tão precioso, porque nós precisamos aproveitar aqueles poucos minutos da presença real de Jesus Cristo em nós, na Eucaristia, para que nós possamos adorá-lo. Nós nunca podemos desperdiçar o nosso momento de ação de graças, que é aquela hora logo depois da nossa comunhão, com pensamentos vãos ou com distrações. Mas já que é tão curta, que é tão rápida esta presença real da Eucaristia em nós, antes de ser digerida pelo nosso organismo, é preciso então ser intensos, sermos realmente adoradores quando recebemos a Santa Comunhão. É claro, depois a presença de Deus que permanece em nós é aquela do Espírito Santo, que uma vez infundido no batismo e confirmado na crisma, nos acompanha até a hora da nossa morte. E é justamente assim que termina a sequência que hoje nós cantamos. A sequência, cantada hoje depois da segunda leitura, é um dos hinos mais antigos ao Espírito Santo em toda a história da Igreja. E se encerra assim: dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Portanto, o Espírito Santo
é quem vai nos acompanhar também naquele último momento entre terra e céu. E ao forte, aquele que resistiu à tentação, aquele que renunciou ao mal, aquele que nas provações foi vitorioso, ao forte se pede então uma santa morte e como prêmio, alegria eterna, uma alegria que se estenderá por todo o ser. Isto é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é quem traz a alegria às nossas almas. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso que nós conheçamos mais o Espírito Santo. Os papas chamaram o Espírito Santo de o grande desconhecido. Quando oraram e invocaram o Espírito Santo, pediram: vinde, grande desconhecido. Porque o mundo tem pouca intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E nós hoje somos chamados então a sermos um povo novo, um povo renovado, para que, conhecendo o Espírito Santo, o amemos. E amando o Espírito Santo, possamos servir a partir da ação dos dons na nossa vida. Hoje nós vamos então, com essa alegria da festa que estamos celebrando, celebrar agora então o rito da iniciação cristã pelos 3 grandes sacramentos que são obra do Espírito. O batismo, porque nas águas do Rio Jordão, quando Jesus diante de João pediu o batismo, o céu se abriu e o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus, pousou e permaneceu nele. Por isso temos então hoje o grande sinal do Espírito Santo, que é a água batismal, como aquela do Jordão em que Cristo foi batizado. Em Pentecostes, o Espírito Santo veio com línguas de fogo. Por isso hoje esta chama arde aqui, para que seja então sinal hoje para a igreja do ardor do Espírito que queima em nossas almas. E pela sombra, o Espírito Santo faz a Eucaristia na Epiclésia, no grande derramamento de Pentecostes neste altar. Por isso temos batismo, Cristo e Eucaristia, todas obras do Espírito Santo, que é quem constantemente dá vida e vigor à igreja. É a presença do Espírito Santo na igreja que faz com que hoje nós possamos comemorar aniversário de vida, como cristãos, como católicos, como a igreja de Jesus que nós somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.